que assim seja. Flávio, agora com você. Olá, minhas queridas. Tudo bom, minhas amadas? Eu estou tentando Foi uma abrir. alegria receber você, viu? Eu que fico feliz. Você trouxe um monte de gente que não é da casa Chico Xavier. A Pois gente é. fez um convite bem amoroso com seu tema e mobilizou as pessoas. Eu mandei também na minha lista aqui para algumas pessoas que são conectadas comigo, né? Falei como o tema é muito interessante, é um tema muito instigante para todos, né? Acho que isso faz parte do que é a nossa proposta de estar no mundo, né? A gente não pode viver no mundo sem um propósito, porque senão a gente se perde nessa grande Babilônia, nessa grande Babel, né? Que é o mundo dos chamamentos do mundo. E aí a gente se perdendo disso, a gente se perde de nós mesmos. Então por isso que eu estou aqui fazendo essa transmissão também no meu canal do Instagram. Estou aqui com vocês no Google, né? No Google Meet. É no Zoom, né? A gente está no Zoom. Não, no Zoom. É no Zoom. Amanhã que vai ser Google Meet. Então vamos ter o cuidado apenas de, quando as pessoas forem entrando, fecharem os áudios. Eu não sei quem está na coordenação que pode ter esse controle, mas eu penso que seria interessante, porque às vezes eu estou no meio de um raciocínio e entra alguém falando e eu me perco completamente. Eu não tenho essa capacidade de tanta presença que eu estou exercitando para não me perder quando alguém interfere no meio da preleção. Mas eu também quero deixar o espaço aberto para a gente fazer interlocuções, já que é dentro do Google Meet, não é no formato das exposições do canal do YouTube, né, que é aquele StreamYard, a gente fica falando aqui durante 40 minutos, 50. Aqui possibilita essa troca, né, com vocês aqui o tempo todo. Eu lembro muito bem de algumas de vocês. Eu estou abrindo aqui no computador. Deixa eu botar aqui o áudio apagado aqui. E vendo a fisionomia muito melhor, né? Estou abrindo aqui, olha, tem 26 pessoas. Que legal. Dá para ver a carinha de vocês. Estou vendo a Aldeci, que eu já conheço. Vivaldo aqui, também seu Vivaldo, eu lembro dele, um senhor, muito legal. Dulce eu não lembro, mas foi quem fez o convite para mim. Maria de Oliveira também eu não sei quem é. Joana Dark também não. Raquel Detone, Nádia Marques, Tânia Facnet, Gabriel Teixeira, enfim. Thaís Valverde e outras pessoas aqui que eu estou vendo. Kátia Baqueiro. Em suma, o seu não tem o nome, quem fez a meditação não está com o nome aí, está como Ana no final. Deve ser Joana, tem um monte de número aí, né? Tem a Leilza, que eu conheço. Enfim, um monte de gente interessante que dá para a gente fazer um bom trabalho, né? Então vamos lá. Dá uma checada aí, Leilza, se eu estou ao vivo no meu Instagram, porque eu estou vendo aqui o Instagram, tá tendo alguma coisa aqui que eu não estou acostumado a ver. Estou vendo as pessoas aqui, mas não está como o habitual. Então, para deixar claro, eu fico feliz. Se você puder, Flávio, Sim. Se você puder botar no chat o seu Instagram, tem alguém que pediu, tá? Então, você bote aí Flávio Nery de Azevedo, Flávio Nery de Azevedo. Pronto. Meu nome completo em tudo. No YouTube, no Instagram, no Facebook, eu botei meu nome completo, Flávio Nery com I. Então vamos lá. Primeiro... ao vivo, Flávio. Tá lá ao vivo, não tá? Então ótimo. Tá no Instagram, tá? Perfeito, então ótimo. Estou aqui falando com vocês no Instagram também. E aqui porque vai ficar gravado. E aí depois eu vou extrair, vou colocar no canal do YouTube. E fica uma palestra mais para ser difundida, além do momento que a gente está vivendo. Então vamos lá. Primeiro, o tema. Qual é o propósito na sua vida? Ou melhor, qual é o seu propósito de vida? Essa é uma pergunta que não tem uma definição. No meu ponto de vista, a gente pode até querer fazer uma frase que impacte, meu propósito é esse, meu propósito é aquele, mas nos estudos que eu venho fazendo, nas buscas nesse caminho de criar ou de buscar um propósito, inclusive nesse ciclo 9 da Universidade Livre do Espírito, lá no La Harmonia, que eu faço parte, eu estou indo para o ciclo 10, o ciclo 9 foi todo a construção do propósito, o propósito espiritual, ou seja, qual é o nosso projeto enquanto espíritos imortais. Então está muito fresco na mente, inclusive mandei no final do nosso grupo do ciclo 9, a gente faz um projeto do planejamento espiritual para essa existência e para as existências futuras. Esse é um ponto já que diverge
normalmente, daquelas pessoas que constroem os propósitos. A base de construção dos propósitos normalmente são bases materialistas. As pessoas fazem propósitos de ter uma empresa, de ganhar muito dinheiro, o propósito de ter os filhos bem criados, os propósitos os mais variados, sempre buscando, de uma forma ou de outra, a sobrevivência material, ou seja, a manutenção de um ideal focado na matéria. É muito incomum que os propósitos nossos sejam pautados naquela construção da alma, do espírito imortal que somos. E isso muda tudo. O paradigma é completamente outro. Não significa, portanto, que quando você constrói propósitos que são pautados no espírito imortal, eles não incluam os propósitos da vida material. São propósitos secundários. Para isso, eu vou trazer 4 referências que eu indico que vocês depois se debrucem. Para mim, o livro mais incrível que eu li em 2021 foi o livro chamado O Despertar de uma Nova Consciência, de Eckhart Tolle. Já havia lido o livro O Poder do Agora. Depois desse ano eu li Praticando o Poder do Agora. E o ano passado eu li O Despertar de uma Nova Consciência. Para mim, eu que li muitos livros no ano passado, eu bati um recorde de leitura num grupo que eu criei. Fiquei muito feliz. Esse está entre os melhores livros que eu li o ano passado. Se eu dissesse os top 5, eu colocaria esse entre os top 5. Claro que eu reli Paulo Estevam, ele é o primeiro de todos. Eu li o ano passado a Autobiografia de um Yogi, que está entre os top 3. São os melhores livros do mundo. A Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. O livro Paulo Estevam, para mim o melhor livro do mundo, o melhor livro da literatura mundial, de qualquer livro que foi publicado no mundo, no meu ponto de vista, apenas um ponto de vista, é o melhor livro do mundo em termos de literatura, em termos de contato com o self, em termos de contato com o divino. Então, passar essa encarnação sem ler Paulo Estevam é não ter realmente tido contato com a obra-prima da psicografia da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Então, esse aqui está entre os top 5 dos que eu li o ano passado, que é o Despertar de uma Nova Consciência. Então, Eckhart Tolle vai trazer uma definição muito interessante que eu vou trazer para vocês. Tem um outro livro que é uma base que eu li em 2020, de Viktor Frankl, que é um grande criador da logoterapia, Em Busca de Sentido. Então ele vai trazer aqui nesse livro, que é um best-seller. Esse é um best-seller que vale a pena, que tem muitos best-sellers que não valem nada. Esse é um best-seller que vale a pena ler, que ele traz a história dele nos campos de concentração nazista e mostrando como o propósito e como o sentido existencial dá a ele a condição de sobreviver ao Holocausto. E muitos outros que criaram micropropósitos, que propósito não só precisa ser o macropropósito. Você pode até modificar o seu propósito ao longo do amadurecimento intelecto-moral. Você pode ter um propósito na adolescência, depois construir um propósito na fase adulta, e ir mudando ou lapidando o seu propósito, tornando ele um pouco mais cheio de consciência, para que ele se torne um propósito da sua vida que vá além da vida. Então, o Viktor Frankl, ele vai trazer aqui a história dele, como ele sobreviveu aos campos de concentração nazista, e aí cria a logoterapia. Ele é um psiquiatra, psicoterapeuta, e que esse livro, portanto, vale a pena ler, é muito impactante, muito comovente, Em Busca de Sentido, que é o sentido existencial, que deveria ser a tônica de todos nós, que não temos, porque muitos não temos um propósito do que é o viver, do que é a proposta de estar no mundo. E aí a benfeitora Joana de Anjos vai trazer o seu livro Vidas Vazias, e aí traz também esse ano Vida Plena. São 2 obras magníficas, que eu li as 2 também, e lá vai ter muitas coisas, por que as pessoas têm as vidas vazias. E quando é que você consegue tornar a sua vida plena? Esses termos todos dialogam, fazem sentido para o que nós estamos falando na noite de hoje. Então, outro livro que eu também recomendo é o de Si Prembaba, que é um livro chamado Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos. Propósito. E aí tem um outro livro que é de Haroldo Dutra Dias, que é A Bússola e o Leme. Ele escreveu um outro também chamado Propósito, que ainda não tenho pela bússola. Eu procurei no Amazon, procurei lá, mas eu não encontrei. Eu vi um vídeo dele falando sobre o propósito, que ele tem um projeto chamado Odisseia, e lá ele fala que lançaria um livro chamado Propósito. Foi em 2020 que ele falou sobre esse livro. Então deve ter sido publicado. Eu já comprei quase todos os livros de Haroldo, mas eu não encontrei aqui esse chamado Propósito, mas, salvo engano, eu já vi esse livro. Mas esse traz muito do assunto, que é a bússola e o leme. Qual é o sentido, qual é a bússola que vocês estão tendo no direcionamento das suas vidas? Vocês estão sendo gestores da sua própria existência, ou vocês estão buscando se permitir serem levados a toque de caixa
pelas pessoas que direcionam como vocês devem viver. Essa é uma coisa fundamental para que a gente tenha uma vida conectada com o propósito. Então, de todos esses autores, eu prefiro ficar com Eckhart Tolle. Esse fez sentido para mim, porque vai de encontro ao que eu penso do que deveria ser o nosso propósito. Eu não tenho respostas prontas, nem é essa a minha pretensão de dar uma resposta a vocês, né? Porque, obviamente, que a gente vem para uma palestra como essa, a gente pensa, será que ele vai ter? Qual é o seu propósito de vida? Eu estou fazendo uma pergunta. Qual é o seu propósito de vida? Daí, a partir da minha fala inicial, eu vou abrir para a gente poder fazer uma interlocução. É de 7h30 até que horas mesmo? Até 8h30? São 7h56 agora. Eu tenho até 8h30 ou até 8h20? Como é aí que vocês fazem? Até 8h30, Flávio. Pronto, beleza. Então, ótimo. E aí tem espaço para pergunta depois? Ou é agora durante a fala que tem que abrir para pergunta? Como é? Tá fechado o seu áudio. Joana Dark. Fechado. Agora. Estender um pouco para as perguntas, uns 10 minutinhos, porque a Pronto. gente tem outra atividade depois. Ah, vocês têm atividade depois? É aí online também? Então, tudo mas bem. é para um grupo mais restrito, né? Tá bom. Então eu vou Mas eu tentar. acho que fica bom. Eu vou tentar ser sintético. Vou tentar até 7h30, até 8h30, tá legal. Então vamos lá. Na perspectiva. Você fica com uns 10 minutos de pergunta depois. Tá, tudo bem então. Vão elaborando as perguntas, vão percebendo o que é o propósito de vocês, ver se a ideia do que eu trago faz sentido para o que vocês se propõem a criar um propósito na vida de vocês. E assim a gente vai construindo juntos uma forma de pensar que contemple, no mínimo, algumas diretrizes, alguns parâmetros de o que é a construção de um propósito. Inicialmente, você tem propósitos que podem seguir, segundo a linguagem de Haroldo Dutra, 4 direções: o norte, o leste, o norte, o sul, o leste e o oeste. Ele vai trazer uma definição como se fosse o norte, a condição da etnia que você faz parte, a construção coletiva. Você tem um propósito diferente se você nascesse na China, nascendo na Coreia do Sul, nascendo no Brasil. Então o propósito normalmente ele tem também uma ligação com aquela cultura que você está inserido, os propósitos secundários, eu diria. Aí você tem também o propósito que tem ligação quando você inclui a família, o seu clã, a visão que você está inserido e que determina muito os propósitos que vocês estão construindo para vocês. Você tem também uma terceira condição que é a questão da sociedade como um todo, a cultura que você está inserido, sua família e a sua condição individual. O que você tem como indivíduo. Nesse personagem que a gente está hoje, a gente tem estruturas que são limitadas pela construção do que vocês estão inseridos na cultura, na família e no personagem, que tem habilidades e tem algumas limitações. E aí você tem o propósito que seria o essencial, né? Que é o que a gente vai trazer na definição de Eckhart Tolle como o propósito primário. Então, o que é que ele quer dizer? Ele vai definir 2 tipos de propósitos: o propósito primário e o propósito secundário. O propósito primário reflitam como sendo o propósito interno, o propósito daquilo que é da vida interior. O propósito secundário é aquilo que é exterior, que deveria ser o meio que a gente usa para alcançar o fim, que é o propósito primário. Então, isso é fundamental para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Então eu vou ler para você. É no capítulo 9 que ele diz assim: nosso propósito interior. Tão logo superamos a preocupação com a mera sobrevivência, que são os propósitos secundários que todos temos, a sobrevivência, a manutenção de uma moradia, a construção de laços de afeto, a formação de uma família, a estruturação de um emprego, para manter a subsistência, isso tudo são propósitos de sobrevivência, da condição humana, na matéria, na imanência que a gente precisa ter. Isso são formas que a gente cria ao longo da vida e que eles podem variar um pouquinho. Mas ele vai dizer, depois tão logo superarmos a preocupação com a mera sobrevivência, a questão do sentido e do propósito se torna de capital importância para nós. Muitas pessoas se sentem aprisionadas nas rotinas do cotidiano que parecem privar sua vida de significado. Toda a busca de um propósito é para dar um sentido. E aí vocês entram em contato com o Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. O propósito que possa ser interior vai dar um sentido à vida. Porque se vocês têm um propósito de passar numa faculdade, quando você atinge um objetivo, aí perde sentido, porque você alcançou aquele propósito. E agora? Eu vou para outro propósito.
concluí a faculdade. E aí depois concluí. E agora? Eu quero agora fazer uma pós-graduação. Beleza, meu propósito agora é entrar numa pós-graduação e me pós-graduar. Beleza, conseguiu. Propósito secundário. Ah, mas agora eu quero mestrado. Conclui o mestrado. Eu quero doutorado. Conclui o doutorado. E o que a pessoa vai percebendo com esses propósitos secundários é que você não dá um sentido àquilo que seria a proposta do propósito interno. Quando você está conectado, o propósito secundário está a serviço do propósito primário, normalmente vocês se sentem planificados em cada etapa concluída da vida. É muito comum nós vermos pessoas alcançarem os objetivos máximos, escalei o Everest, consegui a maior bonificação financeira que eu podia em um vazio existencial. É a grande problemática da humanidade que nós vivemos hoje no terceiro milênio, o vazio existencial. E o vazio existencial é fruto de propósitos secundários que vivenciam as experiências da matéria e não buscam o propósito primário, que ele vai explicar, e eu já vou antecipando, que é o movimento do autoencontro, o autodescobrimento, o autoconhecimento. Quando vocês fazem uma busca do propósito, que é de conhecer a si mesmo, de revelar o seu divino, revelar o self na imanência, vocês conseguem vivenciar a possibilidade da transcendência, ou seja, no humano, alcançar o divino, que todos somos. Não vai adiantar propósitos primários os mais variados quando vocês não estão alinhados com o propósito primário. Os propósitos secundários deveriam ser meios, repito, para alcançar o fim, que é o propósito primário. Então alguém poderia ter um propósito que é vender, que eu falo sempre disso, vender sanduíche integral na praia. Ele poderia estar completamente feliz com aquela proposta, realizado naquilo e conseguir alcançar o propósito primário da vida, que é o contato consigo mesmo, o trabalho das virtudes, o trabalho das suas habilidades, de estar ali servindo a população, trabalhando a resiliência, a tolerância, trabalhando ali os princípios básicos das virtudes humanas, e não importa o trabalho que ele esteja fazendo. O gari pode estar na rua com o propósito de limpar a rua para manter o seu propósito primário, se manter coerente com o seu propósito primário, que seria a busca do servir ao outro, a busca da solidariedade e da fraternidade. Ele encontrou no serviço de gari o propósito primário dele, a busca do divino naquela tarefa, ao rodar os tonéis de lixo, ao limpar as avenidas, ao conseguir manter a higienização para a vida poder vicejar nos ambientes das relações sociais. Então não tenho aqui a ideia de que o propósito primário eles podem ser os mais variados, desde um trabalho que possa ser insignificante, que não tenha tanta visibilidade social, e ele está ali conectado com a proposta do seu propósito primário, que é o descobrimento de si mesmo nas tarefas mais simples. Eu exemplifico. Saulo de Tarso era um doutor da lei, portanto, um homem erudito, que era um grande conhecedor da Torá, e ele simplesmente era um homem culto, mas o propósito dele era defender as leis de Moisés até o fim. Quando ele descobriu Jesus, ele entra na estrada de Damasco no seu novo propósito de vida, levar o cristianismo, levar o evangelho, a boa nova a todo o Ocidente e Oriente conhecido naquela época. E ele simplesmente volta ao tear, uma profissão que ele tinha quando novo, mas não precisou exercer, mas o pai dele deu essa habilidade. Ele voltou por 3 anos no deserto a fazer o trabalho de tecelão. Então um trabalho muito simples, mas de um grande valor que deu a ele a conexão que ele precisava com a verdade que estava dentro. Estou achando essa palestra muito interessante, até para mim. Eu falando para vocês, eu fico feliz porque eu vou me ouvindo. E aqui o objetivo é ouvir a mim mesmo, porque quando eu me ouço, é como se eu estivesse falando para mim, olha Flávio, você está conectado com o seu propósito? Por isso que é uma satisfação, Dulce. Quando vocês nos convidam, eu sempre procuro estar à disposição quando eu vejo minha agenda, porque eu sei que o melhor e o mais beneficiado sou eu. Vocês aqui estão escutando, essas 27 pessoas podem usar ou não. Eu sei que eu falando, a responsabilidade aumenta e muito na condução do que eu estou fazendo da minha vida. Então Saulo se transforma em Paulo e o propósito dele se modifica quando ele trabalha os valores que são os outros que ele não trabalhava como o doutor da lei que ele era. Ele era orgulhoso, prepotente, vaidoso. Ele se torna humilde, resiliente
e corajoso, enfrenta as adversidades da divulgação da Boa Nova em todos os lugares. E ele sobrevive àquilo e morre com a espada que decepa o seu pescoço, entregando sua vida em holocausto à causa maior, que é o Cristo. Então, olha que propósito maravilhoso. O trabalho no tear era com um sentido, que o sentido maior da busca do divino, do encontro com o divino que estava nele, com o Cristo interno, quando diz ao Cristo: o que queres que eu faça? Já não sou eu quem vive, é tu, Pai, é tu, Jesus, que vive através de mim. Ele já se conecta com o propósito maior de ser não ele entrega a vida dele ao Cristo e vai servir a causa do jeito que foi servido. Outros exemplos poderíamos ter de mudança de propósito. O senador romano Públio Lentulus, que retorna como Nestório, ou seja, um senador vaidoso, impiedoso, orgulhoso, prepotente, e que vive aquela experiência do livro há 2000 anos. Ele volta 50 anos depois como Nestório, um escravo. Ele escolhe vir numa condição de humildade, de mais privação financeira, para trabalhar como um orientador e um escravo romano os valores que ele amealhou ao longo da existência e as dores que ele enfrentou durante a vida de Públio, quando viu sua mulher Lívia Lentus, vou dar um spoiler, devorada na arena do Coliseu de Roma pelos leões, e ele entra num martírio, um martírio que vive até o fim da sua vida, com a sua escrava Ana, se eu não me engano é Ana, é Ana, e que ao final dessa história, com o Vesúvio em erupção, ele parte para o além, e ali se transforma em Nestório, e depois vem como Padre Damiano, depois ele vem como Padre Manuel da Nóbrega, depois ele se torna Emmanuel, o mentor espiritual de Chico, e está encarnado aqui, segundo Chico Xavier, com 21 anos de idade, aí pelo Brasil afora, já se mostrando de uma sorte ou de outra. Olha que mudança de significado que a vida dele teve, que o significado e o sentido que ele tinha era da empáfia do senador de respeito aos Césares e manutenção daquela verniz social. Quando ele encontra o Cristo e ele percebe a dimensão do que o Cristo é, ele muda o propósito. Então o propósito secundário dele foi variando para o propósito primário de Emmanuel, que era a conexão com Deus, a conexão com Cristo. Então essas são formas que eu estou trazendo de exemplificação para que vocês percebam aonde nós queremos chegar. Então o Eckhart Tolle, ele continua dizendo: muitas pessoas se sentem aprisionadas nas rotinas do cotidiano que parecem privar sua vida de significado. Então damos um sentido à nossa vida, um significado à nossa existência. Elas conseguem isso quando estão alinhadas com o propósito primário. Repito, quantos de nós não temos um sentido na vida, nem um significado, porque o propósito foi todo pautado na matéria. Educamos os filhos, passamos nas faculdades, ganhamos na Mega Sena, ficamos ricos, e uma vida de vazio existencial. Quantos vocês têm exemplo na sociedade, nós espíritas sabemos de quantos dariam suas fortunas para ter um pouco de paz. Buscar um propósito de sobrevivência, de ter, que não estou dizendo que não seja importante também, não estou fazendo aqui nenhum discurso contrário a isso, mas quando você faz isso e se perde de si mesmo, é muito melhor encontrar-se consigo mesmo e não ganhar o mundo, do que ganhar o mundo e perder a si mesmo. Essa é a minha meta. E meu propósito sempre foi esse, eu defini isso numa palavra, é ser eu mesmo, buscando a minha iluminação, o meu autoencontro, para que eu possa ser uma contribuição no mundo, servindo aos meus semelhantes, a partir do momento em que eu incluo a mim, em primeiro lugar, como um serviço de autoencontro, para ser um servidor melhor. Isso não impede que eu esteja, ao longo dessa construção, servindo, porque eu não tenho que estar pronto para servir. Eu me coloco a serviço no processo de construção. Eu sou um ser inacabado. E esse ser inacabado, ele se constrói ao longo das relações e dos estabelecimentos, dos contatos humanos, interpessoais. Para isso eu tenho um propósito maior, que é o processo de me encontrar com a essência divina que eu sei que eu trago, o divino que habita em mim. E eu uso meios, fazer palestras, eu uso minha ONG, o Grupo Caritas, para tentar servir as comunidades pobres e carentes de Salvador. Eu faço trabalhos de grupos de autoconhecimento, grupos de leitura, eu faço trabalhos de meditação. Tudo isso são meios que eu estou usando para alcançar o fim maior, que é a minha conexão com o divino que está em mim. Esses processos, eles podem ser variáveis com as escolhas que cada um de vocês tenham. E aí eu passo a ter um sentido na minha vida. Eu tenho um sentido existencial. Minha vida, eu tenho alegria de viver. Se eu puder definir minha vida, Flávio, o que é que você pode dizer que foi sua alegria de viver?
Eu tenho uma alegria de viver, que não é uma euforia, não. É uma alegria. Eu já amanheço o dia olhando para a vida, meu Deus, como o Senhor é generoso comigo. Desde às vezes se assusta, assim, meu amor, vem cá. Eu levanto, vou a ela assim, deixa eu aproveitar logo aqui que eu tô de boa com você, para você não dizer umas coisinhas aqui e mexer com o meu demônio. Deixa eu dizer logo que eu te amo e lhe dar um abraço. Vem cá, amor. Aí eu dou um abraço nela e digo assim, eu te amo, viu? Ela, oxe, oxe. Eu digo, porque o dia vai começar e aí começa os perrengues e aí eu posso acessar os demônios que estão dentro de mim e começar a ficar com raiva de você. Então deixa eu aproveitar esse momento que eu estou em conexão com algo maior e deixa eu passar isso logo adiante. Aí eu estou no meu quarto empolgado, vou no espelho, fazer a barba, me olho e digo, eu amo você, Flávio, eu amo você. Você está conectado com o seu propósito. Siga em frente, irmão, siga em frente. Aí eu saio do quarto e disse, poxa, eu estou irradiante aqui, eu quero falar com Daisy. Ela já está lá embaixo, nos afazeres, né? Que ela já vai vavu, vavu, vavu. Ela não para, é uma formiga atômica. Aí eu vou atrás dela, ela está lá nas ruas do deserto, eu abraço ela assim, eu fiz isso hoje, eu te amo, viu? Ela assim, oxê, porque eu sei que a gente vai brigar durante o dia, vai ter uns atritos aí, e antes que eu possa entrar numa vibe de animosidade, deixa eu aproveitar essa vibração logo boa para saber que existe afeto ainda por você. Então esses processos de alegria de viver, ele é construído por essa identidade que eu venho trazendo ao longo de 27 anos por baixo, com o espiritismo, de militância, de convívio na doutrina espírita, mas desde pequeno, de novo, eu já dizia, eu sou psicólogo da vida. Minha mãe dizia, você é maluco? Eu, com 13 anos dizia assim, eu sou psicólogo da vida. Eu não sabia nem o que era psicólogo, eu não sou psicólogo, mas eu dizia, eu sou psicólogo da vida, ou seja, eu vim com essa proposta de entender a mente humana, de contribuir com o desenvolvimento pessoal das pessoas, o desenvolvimento espiritual das pessoas, mas eu não posso fazer isso com vocês se eu não começar fazendo isso comigo. Cheios de mazelas, cheios de defeitos, cheios de equívocos, isso não tenha dúvida. Só eu sei as dores e as delícias de ser quem eu sou ou quem eu estou. Mas a versão que eu estou é a melhor possível. E eu sou feliz com a minha versão melhor que eu sou. É essa a minha ideia. Eu olho para trás e assim, poxa, você foi bem pior, mas você está bem melhor agora. Você consegue ter uma lucidez e reconhecer que você é orgulhoso, que você é irritadiço, que você é vaidoso, que você é prepotente, que você é egoísta. Eu não reconhecia nada disso, mas agora eu reconheço. Isso é um ponto muito significante na minha vida, de eu entrar em contato com minha sombra e em contato com ela, construir a luz, ou fazer brilhar a minha luz, não negando a sombra, fazendo brilhar a minha luz. Então, temos ainda um tempo, eu estou empolgado aqui, esse tema já me incentivou a falar em outros centros, já vou fazer essa proposta de levar isso para outros centros, que já vi que eu nunca tinha falado sobre esse tema, mas está bem sedimentadozinho, estou gostando. Eu mesmo me analisando, não precisa nem vocês me darem feedback, porque eu sei, quando eu termino uma palestra, que foi péssima, a energia não é legal. Eu sinto, pessoal, Flávio, gostei de... gostou, mas foi bem periférica. Eu sinto. E tem palestras que me arrebatam, que eu sinto emoção. É porque eu estou em conexão com a verdade que está saindo dentro de mim, algo que eu estou vivenciando, que eu estou experienciando e que eu consigo falar com mais verdade, dentro da minha verdade, não um conteúdo teórico, meramente racionalizado, interpretado para levar até vocês. É uma vivência que eu venho tentando construir ao longo desses anos. Então, alguns acreditam que a vida está passando ou já passou por elas. Outros se veem profundamente limitadas pela necessidade de trabalhar e cuidar da família ou por sua condição financeira ou de vida. Há indivíduos que não devastados por um estresse agudo, enquanto outros... Não, há indivíduos que são devastados por um estresse agudo, enquanto outros se consomem no imenso tédio. Há quem esteja envolvido numa atividade frenética e quem se veja perdido na estagnação. Muita gente anseia pela liberdade. Olha que linda essa página, é linda. E pelo crescimento que a prosperidade promete. Muita gente se anda perdida nisso, né? Anseia por isso. Por essa liberdade que a prosperidade promete. Mas há pessoas que já desfrutam da relativa liberdade que acompanha a prosperidade e mesmo assim constatam que isso não é o bastante para dar um sentido completo à sua vida. Paro por aqui um pouquinho para também aprofundar nesse tema. Eu leio e aprofundo para terminar às 8h30 como combinado. Eu tenho muitos pacientes que eu atendo. Vários. De vários níveis socioeconômicos, eu sempre repito isso. Já tive pacientes muito ricos e pacientes muito pobres. E eu percebo que tanto os abastados que alcançaram a prosperidade material, existe um vazio existencial, tem depressão, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, como pacientes pobres que também não têm recursos materiais, que estão vivendo síndrome do pânico, transtorno de ansiedade e depressão. Isso me faz, com minha experiência clínica de 20 anos
dizer, o problema não está em ter, o problema está em ser. Porque ter e não ter não traz felicidade. Felicidade é ser, parafraseando a benfeitora Joana de Ângeles. Ter e não ter não traz felicidade. Felicidade é ser. E ainda lembrando de Humberto Roden no seu livro Sermão da Montanha, quando ele diz assim, o problema não está em ter as coisas, o problema está em ser possuído pelas coisas que temos. Quantos de nós temos muitas posses materiais e nos perdemos com as posses e esquecemos do essencial? Quantos de nós não temos alguma coisa de material, estamos na privação, na escassez financeira e somos escravos da matéria, buscando ter aquela coisa da prosperidade material e nos perdemos do essencial e terminamos nos corrompendo, nos envolvendo com tráfico, com droga, com roubo e com as mais variadas coisas que nos levam a querer sobreviver na matéria e perdendo aquilo que deveria ser o essencial. E lembrando ainda de outro filósofo chamado Mário Sérgio Cortella, ele diz assim, felicidade, o caminho da felicidade, são vários que nós podemos trilhar para encontrar ela. E dentre eles, muitas pessoas colocam no dinheiro como sendo essencial à vida. E ele vai dizer, o dinheiro ele é fundamental, mas não é essencial. Porque o essencial é o amor, é a amizade, é a fraternidade. O amor, o dinheiro compra sexo, compra bajuladores, compra pessoas que ficam em volta de você querendo beber nas fontes de sua riqueza, mas com as mais variados interesses, com aqueles verniz de interesses nos seus bens materiais e pouco interessado em quem você é. Ele quer gozar do prazer do que vocês têm dinheiro. E muitos são frustrados, porque se locupletam e vão vivenciando sobre esse movimento e quando percebem o grande vazio existencial. E ele continua dizendo, nada substitui a descoberta do verdadeiro propósito. No entanto, o significado genuíno ou primário da vida não pode ser encontrado no nível exterior. Olha que coisa. Ele não diz respeito ao que fazemos, e sim ao que somos. Isto é, ao nosso estado de consciência. Tudo é a busca da consciência. O nome do livro é O Despertar de uma Nova Consciência. Ele está aí hoje como O Novo Mundo. E embaixo o subtítulo O Despertar de uma Nova Consciência. O meu ainda não estava assim. É uma edição mais antiga, mas vocês vão encontrar aí um livro roxo, uma capa roxa, O Novo Mundo e o Despertar de uma Nova Consciência. Como reconhecer o verdadeiro propósito da vida, da sua vida e contribuir para a transformação do mundo. Quando você conhece o verdadeiro propósito da sua vida, você é um agente transformador do mundo, mas porque você se transforma em primeiro lugar. E aí você consegue arrebatar outras pessoas e aí empodera. Pode ser contribuição para o reino de nós, não só para o reino do próprio umbigo. E ele continua, ele vai dizer assim, ele não diz respeito, o propósito, ele não diz respeito ao que fazemos, e sim ao que somos, isto é, ao nosso estado de consciência. Portanto, aí grifo nosso, a coisa mais importante a entender é, nossa vida tem um propósito interior e um propósito exterior. O primeiro deles diz respeito a ser e é primário. O propósito interior, então, portanto, diz a ser e ele é o propósito primário. O segundo se refere a fazer e é secundário. Embora esse livro trate principalmente do propósito interior, este capítulo e o seguinte indicam também como alinhar esses dois propósitos, o interior e o exterior. Contudo, estão a tal ponto interligados que é quase impossível falar de um sem mencionar o outro. E ele termina. Nosso propósito interior, sabe qual é? Despertar. É esse. Se eu pudesse finalizar minha palestra agora, eu diria, qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito que vocês buscam na vida de vocês? Qual é o seu propósito de vida? Se vocês tivessem que ter uma resposta, vocês diriam para vocês mesmos, despertar a consciência. E despertar a consciência é algo que pode levar inúmeras encarnações. Mas quando vocês não começam nesse movimento agora, e aí requer a presença, que é o livro do Poder do Agora, ele vai dizer aqui, tem um capítulo só sobre presença, porque esse livro foi escrito depois do Poder do Agora, que é um best-seller incrível, que eu vou reler esse ano. Eu li há mais de 15 anos atrás, quando ele foi publicado. Eu vou reler com um grupo de leitura para sentir novamente, nesse novo nível de consciência que eu cheguei,
como é que eu posso pegar as informações desse livro e trazer para a minha vida, no meu cotidiano? Eu quero dizer então, se a gente pudesse definir qual é o propósito da sua vida, o despertar da consciência. E ele continua, é simples assim. Nós o compartilhamos com todas as pessoas do planeta, porque esse é o propósito da humanidade. O propósito interior de cada indivíduo é uma parte essencial do propósito do todo, do universo e de sua inteligência emergente. Por outro lado, e aqui eu termino, o propósito exterior pode mudar ao longo do tempo. Eu disse no início, o propósito exterior ele pode ser mutante, mutável. Você pode ter propósitos variados, porque ele vai sendo amadurecido de acordo com o grau de despertar da consciência. E ele vai estar sempre, se tiver andando para e passo com o propósito interior, ele vai estar sempre a serviço do propósito interior, que é o despertar da consciência. Mas normalmente, na sociedade hedonista, utilitarista, egoísta, individualista, eles não vislumbram o propósito interno. É o propósito do fazer externo. É as aparências. É com as aparências que nós nos relacionamos. Ninguém está dentro de Flávio para saber a dor e a delícia de ser o que eu sou. E toda a história de caminhar até aqui com as dores dos meus sapatos, o que eu fiz antes, o que eu tenho feito agora e o que eu posso fazer no futuro. Só Jesus consegue perscrutar a nossa alma sem nos julgar e acolher, mesmo naqueles momentos em que nós fragilizamos, nos momentos em que caímos, porque ele sabe o potencial que existe em cada um. Ele sabia que em Saulo existia um Paulo. Ele sabia que em Pedro existia a pedra que ele ergueria a sua igreja. Ele sabia que em Judas existia Joana d'Arc, que voltou. Judas volta como Joana d'Arc. Ele sabia que Maria de Magdala, a mulher cortesã, prostituta do Evangelho, existia aquela que encontraria o amor se doando em holocausto àqueles rancenianos de Jerusalém. Ele sabia que em cada um daqueles que ele cuidava existia um ser divino. Ele sabia que em Públio Lentulus teria o Emmanuel. Ele sabia que em cada um de nós que estamos aqui falando existe um potencial divino. E é isso que ele faz. Então não importa o que os outros pensem de mim. Não importa o que os outros falem de mim. O que importa é que eu começo a entender o que eu posso ser e o que eu posso entregar, o que eu posso me transformar. O potencial divino que habita em mim, de realização. É isso que está me importando hoje. Parafraseando Sartre, o existencialista, assim, não importa o que façam conosco. O que importa é o que eu faço com aquilo que fazem comigo. Então, quando é que vocês estão se permitindo ser o gestor das suas próprias existências? Onde é que vocês estão que não estão se permitindo gerenciar as suas escolhas? Gerenciar o propósito primário da vida de vocês, criando propósitos secundários a serviço do propósito maior, que é o despertar da consciência. E a Cartolha termina. Ele varia significativamente de pessoa para pessoa. Encontrar o propósito interior e viver alinhado com ele é o alicerce para a satisfação do propósito exterior. Que lindo isso, gente. Vou repetir. Encontrar o propósito interior, vou fazer frase para botar no meu Instagram e nas redes sociais, vou falar para a Deise, já vou extrair isso aqui. Encontrar o propósito interior e viver alinhado com ele é o alicerce para a satisfação do propósito exterior. É a base para o verdadeiro sucesso. Sem esse alinhamento, até conseguimos alcançar determinadas metas por meio do esforço, da luta, da determinação e do puro trabalho intenso ou da esperteza e da habilidade. Mas não existe alegria nesses empreendimentos e eles costumam acabar em alguma forma de sofrimento. E o livro continua com o despertar da consciência, o diálogo sobre o propósito interior, com o despertar, com a presença. O livro é lindo, lindo. Eu diria, se vocês hoje saírem daqui e pegarem essa obra, custa R$20, e lerem, sabe qual é o tempo de leitura, meus lindos? Eu comecei a leitura em 1º de setembro de 2021, às 6 horas da manhã no meu grupo de leitura maravilhoso. Terminei no dia 2, olha, às 22 horas e 45. Lido em 9 horas e 30 minutos. Foi o 32º livro do grupo, fiquei em primeiro lugar. A gente cria uma disputa para quem lê mais rápido, para a gente poder impulsionar a leitura, senão a gente não lê. Então vai todo mundo, dispara a leitura às 6 horas da manhã e começa. Mas não lê atropelando, nem leitura dinâmica. Pelo menos meu grupo 1. Grupo 2 eu estou tendo algumas controvérsias. Estou achando que tem algumas leituras que não estão tão consentâneas
com a proposta das leituras do livro. Então eu estou tendo que ajustar, mas é normal. Lá a gente já vai ler o 5º livro amanhã. A Águia e a Galinha, Mãe de Mãe, de Leonardo Boff. O 5º livro até aqui. E no grupo 1 estamos no 3º, O Médico Quântico, de Amit Goswami. Isso também é uma forma de propósitos secundários, porque através da leitura a gente vai despertando a consciência. Esse livro me fez conectar com algo maravilhoso que eu escrevi assim. Livro maravilhoso, espetacular, incomparável, transformador, merece ser relido e estudado na vida toda. Gratidão, Eckhart Tolle. Muita gratidão por ter acesso a esse livro lindo. Pois bem, eu posso ler de novo esse ano, mas se eu não tivesse lido em 9 horas e 30 minutos, eu não conheceria essa obra que está na minha mão, sabe desde quando? 12 de setembro de 2008, quando eu comprei o livro. 2008. Eu fui ler 13 anos depois. 2018, 19, 20, 21. 13 anos depois. Então eu não posso mais permitir que minhas obras que eu tenho, que eu amo o livro, fiquem aqui. Eu preciso tocar as leituras e encontrar obras-primas como essa. E poder falar sobre ela. Levar adiante. E aqui, quando eu faço isso, eu estou sedimentando o conteúdo que na hora que eu li, que eu me inspirei, que eu me arrepiei, que eu chorei, eu conectei com aquilo. O pessoal não entende. Ah, lê rápido assim? Não, sim. Você toma um sorvete, você fica com a imagem do sorvete naquele momento, depois esquece. E no desejo de tomar o próximo sorvete. Assim é o livro. Você se deleita ao longo da leitura e fica embevecido com a obra. É um momento de êxtase. Depois que acaba, você esquece um pouco, mas ela está lá. Você degustou e ninguém vai lhe tirar o prazer do deleite do momento que você leu. É seu, é pessoal, intransferível. Faltam 3 minutos para acabar. Então, eu fico aqui com essa dica dessa obra maravilhosa que vocês leiam e finalizo, portanto, dizendo: alinhem a vida de vocês a um propósito primário. Quando vocês têm um propósito primário, que é o despertar da consciência, automaticamente todos os propósitos secundários eles estarão consentâneos, permeando, girando em volta do propósito primário, que é o despertar da minha consciência. Toda essa proposta de vida, eu falo do exemplo, não que eu seja exemplo para ninguém, eu construo a minha vida a partir das minhas escolhas. Eu não me permito mais ficar como gado, sendo conduzido como massa de manobra por lideranças externas, por julgamentos alheios, por pontos de vista fixos, por determinações de A, de B, de C. Eu preciso sim ouvir as críticas, ouvir, conectar e perceber o que aquilo me transforma, o que aquilo contribui para o meu crescimento. Eu faço isso ao longo da minha existência. Várias pessoas encontram isso em mim e veem como eu sou resiliente e tolerante a mudanças. Eu tenho esse movimento interno, mas eu não preciso estar aqui, um fala uma coisa, eu tenho que me mostrar bonzinho para todo mundo, para ser amado e ser aceito. Eu saí desse lugar, graças a Deus. Eu saí dessa prisão que eu vivia, de querer viver uma versão de expressão de externa para ser amado e ser aceito e querido por todos. Agora não. Eu preciso ser eu. E em sendo eu, alinhado com o meu propósito primário, eu construo propósitos secundários e que as pessoas que estão à minha volta poderão querer bem a mim ou gostar de mim como eu sou ou como eu estou e não como eu gostaria de estar ou que eles gostariam que eu estivesse para agradar a eles, desagradando a mim. Então é esse meu final de exposição. Agradeço a atenção de vocês e digo, tenham o propósito de serem vocês mesmos e sendo vocês, mudem o mundo. Conectado com o propósito primário, os propósitos secundários estarão sempre a serviço daquela proposta maior, que é o despertar da consciência. Muito obrigado e termino no tempo 8h29. Muita paz. Que assim seja. Está aberto aí para as perguntas. Quem quiser fazer, estou vendo aqui que ficaram os 27, né? Maravilha. Ninguém foi embora. Dona Nádia, a Max está aí, Marinalva Mota, Cristina Franco, Tânia Fachinetti, seu Vivaldo, Adelci, Raquel, vamos lá. Perguntas, Dulce, Joana Galo, mudou o nome, estava uma bagunça seu nome. Thaís Valverde, Soraya, minha querida Soraya, que faz parte do grupo de leitura. Ela é Ilza também, abre os vídeos vocês, vamos interagir. Mariângela, não sei quem é Mariângela, está com o vídeo fechado. Gabriel Teixeira, Maria de Oliveira, olá Flávio, fantástico a palestra, vou comprar e ler esse livro, já li. Aqui e agora, abraço. Não, O Poder do Agora, Cristina Franco. É o poder do agora, né? Cristina Franco. Entendi. Vamos lá, gente. Perguntas, por favor. Vamos. Flávio, Pois não. eu queria que Joana, né? Esse é um tema que adoro pesquisar e estudar.
e gosto sempre de associar temas com as leis universais. Eu encontrei através de Deepak Chopra, ele fala da lei do propósito. Mas como que a gente pode juntar? Ele diz que a lei do propósito tem 3 elementos, né? Encontrar o seu eu verdadeiro, que é esse despertar de consciência, identificar o seu potencial e depois servir, expressando isso como amor ao mundo. Qual é a relação que você faz? Qual é esse livro dele? Ó, eu estou aqui, eu separei para o pessoal de leitura. Deepak Chopra, Você e o Universo. Deepak Chopra, O Caminho para o Amor. Deepak Chopra, Corpo Sem Idade. Deepak Chopra, Pergunte a Deepak Chopra sobre o amor. Deepak Chopra, Você é a sua cura. E Deepak Chopra, Super Cérebro. Deepak Chopra, Cura Quântica. Em que livro você viu isso? Eu não conheço. Eu conheço dele 7 Leis Espirituais de Sucesso. Naquele trabalho de meditação dele dos 21 dias. Ah, e ele faz, certo, na sim. segunda semana, as leis... São 7 Leis Espirituais de Sucesso que ele escreveu, que é um livro que ele tem. As 21 leis espirituais do sucesso. Isso. Mas eu não sei se você já faz a relação, porque dentro da doutrina você não tem... você tem a lei do progresso, ok? Sim. Mas você não tem uma lei associada, talvez, ao propósito. E eu gostei muito dessa abordagem de Deepak Chopra. Eu desconheço. E acho que a gente pode trazer isso dentro da Então fale um pouco sobre isso aí, minha linda. Fale um pouco sobre isso. Na doutrina. Fale sobre isso, Joana Dark. Como é isso, então? Esse alinhamento que ele dá a ideia. É isso, porque vamos dizer o seguinte, na doutrina, a gente estudou aqui nesse grupo ano passado as leis universais. Eu acho que se a gente pensar na lei do progresso, nós viemos para progredir. Sim. E esse progresso faz parte desse despertar de consciência, certo, de você encontrar o que Deepak fala, que é o seu eu verdadeiro. Perfeito. Que é a perfeito. sua essência. A essência, o self. Sim. Né? Certo. E quando Tolle traz esse trabalho do propósito interno e o propósito externo, isso. Né? O interno é isso da gente cumprir, vamos pensar assim, a lei do progresso. Perfeito, né? perfeito. Agora ficou claro. A gente vai encontrar o progresso. Excelente contribuição, João. Né? Ele traz sobre o servir como forma de expressão do amor. Fantástico. Né? Então, Fantástico. quando você pega o seu talento, sim, descobre o seu eu verdadeiro, perfeito, descobre o seu talento e serve ao mundo, perfeito, né? Você está cumprindo o seu verdadeiro propósito. Essa é a base da vida, porque o propósito que Deepak Chopra fala tem muito a ver com o que Eckhart Tolle fala, que é o serviço à humanidade. O propósito da humanidade deveria ser todos o despertar da consciência. Se a gente está buscando propósitos secundários, que é o fazer, que é a sobrevivência, que é o externo, a gente se desconecta do propósito essencial, que é essa conexão do despertar. E a consciência não é a mente, é o ser infinito, é o ser espiritual que somos, é o self, é o divino, é a centelha divina. Quando você está com a proposta nisso, você consegue exercer sua missão, que é justamente o fazer, as realizações, os projetos externos de serviço do encontro com o outro para o encontro consigo mesmo. Fantástica a sua observação. Muito obrigado por sua contribuição. Mais perguntas, por favor. Temos aí 5 minutos para respeitar o tempo. Seu Vivaldo, não tem nenhuma pergunta não, Vivaldo? Aldeci, sempre à frente de tudo, largou aí. Dulce, como é que Dulce me convida, não faz uma pergunta? Que falta de consideração com o expositor. Aí fica difícil, Dulce. Nem falou comigo, só falou pelo WhatsApp. Nem me conheço direito. Quem és tu, minha filha? Fala comigo aí. Flávio, querido, não é falta de consideração, não. É que eu estou muito encantada com a sua palestra. Você é cariocas? E aí eu Você é cariocas? Estou sorvendo. Você é cariocas da Gema? Não, eu sou mineira. E tá com esse sotaque assim, meio assim, mineirado, né? Eu pensei que era carioca. Não, é mineira. Mineira, mas sou brasiliense há muitos anos. Ah, né? tem uma mistura aí. E é curioso, porque todos os livros que você falou, eu já li. Leu? Realmente são livros para ler mais de 1 e 2 vezes mesmo, porque a cada momento que a gente lê, a gente está num outro momento de consciência, a gente aprende mais ainda. E agora eu estou lendo exatamente O Poder do Agora. Que eu vou botar no grupo. Exatamente o que eu estou lendo. Que é ele ali, ó. Eu li Praticando o Poder do Agora, eu vou reler com o grupo O Poder do Agora. Talvez eu bote os dois, são 12 pessoas. Um grupo com 4 pessoas e no grupo 2, 8. Somos 12. Quer dizer que eu não estou mentindo aí, aqui, ó. Tá aqui do meu lado. O meu tá aqui, ó.
O meu tá aqui, ó. Pronto, já cumpri minha obrigação, viu? Já. A mesma edição que a sua. Sabe quando eu li? Eu li todo em... Comecei a ler primeiro... Eu sou neurótico, né? Eu boto tudo assim para datar, porque historicamente eu vou depois lembrar. 1º de janeiro de 2009. Terminei em 11 de abril de 2009. Ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril. 3 meses para ler. Me deleitando, não era competindo. Mas está na hora de eu reler agora, com o grupo. Essa obra aqui é magistral. Esses 2 livros, esse cara, ele é um grande ser humano, avatar, que está no planeta Terra. A linguagem fácil, acessível, completamente inteligível. Dá para vocês lerem e ficarem muito satisfeitos. Vamos lá, tem mais alguém para perguntar? Paulo. Deixa eu ler aqui, que tem uma mensagem no chat. Sim. Como equilibrar, não está identificada a pessoa, como equilibrar o propósito de vida como evolução espiritual quando temos permeando essa dualidade a vida material com seus vícios e imperfeições? Eduardo de Sá. Eduardo, sim, eu conheço ele. Eduardo é um amigo querido que também está no grupo de leitura. Ele é do grupo 2, ela é Ilza e ele, Soraya é do grupo 1. Eduardo Sá é um querido. Então, Flávio, como equilibrar o propósito de vida com a evolução espiritual quando temos permeando essa dualidade na vida material com seus vícios e imperfeições? É fazer escolhas. Qual é a escolha que você tem que lhe dá a satisfação e o deleite de uma vida mais harmônica consigo próprio? É viver nas paixões do mundo, que é aqueles deleites imediatos que atendem os instintos primários e que são legítimos em algum momento ser vividos, ser escravos dele? Ou viver a proposta do divino, que é o que não vivemos ainda, que é o vir a ser, construindo as bases para, em vivendo no mundo, não se perder com os prazeres do mundo, usando o mundo como recurso para atingir o potencial divino. Essa é a grande ciência da vida. Eu estou buscando, eu não tenho resposta. Eu ainda continuo vivendo os prazeres da vida, as paixões humanas, e assim a gente vai transitando para essa busca do que é o essencial. Será que isso, quando eu estava vivendo somente naquilo, me daria a satisfação e o deleite que eu estou tendo hoje? Quando eu olho para a minha vida hoje, assim, meu Deus, é uma alegria, eu não consigo, é porque não dá para dizer o que tem, né, no nosso coração. É uma alegria contida. E eu fico dizendo hoje de manhã na minha live, falo assim, em 2020, 2021, eu ganhei menos dinheiro na minha vida. Foi os 2 anos que eu ganhei menos dinheiro na vida. Até aqui, na minha época de ascensão profissional, até 2019 eu vinha ascendendo. 2020, 2021 eu caí. Mas foram os 2 anos mais expansivos na minha vida pessoal, de desenvolvimento afetivo, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, realização, criatividade, construção de várias possibilidades. Então, como é que eu vou me queixar da vida? Eu sinto muito pelas vidas que foram ceifadas, pelas 600 e poucas mil pessoas que faleceram no Brasil, mas eu sou um ser imortal. Eu reconheço que são momentos civilizatórios e que nós estamos numa busca dessa grande jornada para mundos felizes e ditosos. E são apenas ajustes planetários que nós, humanos, por estarmos afastados do propósito que é o divino, o propósito de despertar da consciência, permitimos que o mundo esteja na anticonsciência, com essas catástrofes, os flagelos destruidores, as enchentes, as quedas de paredões, as mortes por pandemia, por vírus e toda a violência urbana. Por quê? Porque o mundo vive pautado no ter, no propósito secundário, na matéria, nas lutas pelos instintos, as paixões humanas. É o ciúme, é a mágoa, o ressentimento, o ódio, a revolta, a polarização. Isso tudo é fruto da cultura materialista. Quando a gente incorpora a cultura espiritualista e com a mudança do propósito para o despertar da consciência, todos poderiam estar no mundo contribuindo com suas habilidades, mas com aquela base de roteiro, com o leme, com a bússola e o leme, como diz Haroldo, que eu vou botar também para a gente ler no grupo esse livro, A Bússola e o Leme, Haroldo Dutra Dias, em busca da direção e do sentido. A gente estaria seguro com a base do Evangelho, que é o que Jesus nos deixou. E assim teríamos o roteiro seguro. Acho que é isso, Eduardo. É essa a minha resposta. Flávio, gratidão pela tua fala, mais uma vez aqui na Casa Chico Xavier, sempre muito bom te ouvir. E como você traz uma excelente reflexão, né, de como a gente pode estar cumprindo com o nosso propósito, como a gente pode estar despertando esse propósito. E muito interessante você trazer essa vasta bibliografia que pode estar nos ajudando nesse processo. Assim, muito obrigado mesmo. Em busca de sentido. Eu me fiz vários questionamentos Prembaba. em relação ao propósito. Em Isso. determinados momentos achei que tenham contribuído, outros às vezes eu me afasto um bocado. Mas estou nesse processo de descoberta. Gratidão por me ajudar
nesse processo também. Você é linda, Aldeci. Gosto muito de você. Você é uma querida. Você tem energia doce. Não vale muita coisa, não. Vá conviver com você. Vá conviver com você para saber quem você é. Mas a aparência, o verniz é bom. Eu gosto da aparência que você traz para a sociedade. Mais alguém, gente? Vamos lá, Joana Galo. Uma alegria muito grande Eu vou voltar. Vamos ter outro encontro desse. Mas, assim, eu queria te dizer que quando você citou os livros, o único que eu não li foi A Bússola e o Leme. Olha. E esse livro que você está trazendo, Despertar da Consciência, né? Para um Novo Mundo, em 2021, eu e uma grande amiga minha, nós fizemos uma jornada, o Despertar da Consciência para a Guiança Interior. Eu e Leda Regis, inspiradas neste livro. Fantástico. E nós tivemos 5 turmas e uma turma ainda de aprofundamento. Então, 2021, nós degustamos desse livro. Tem algumas pessoas aqui que fizeram essa jornada, Despertar da Consciência para a Guiança Interior, estudaram esse livro e a gente realmente, ele revoluciona. Ele faz a gente ter outra visão e realmente a gente vai para o propósito interno, né? Para essa guiança interior que já está pronta, é a gente que está afastado. Só basta acessar. E você só acessa como Joana, silenciando, como você abriu, fazendo a meditação da atenção plena. Ele vai falar aqui sobre a presença. Não adianta você estar num lugar que não está aqui no agora. Você está sempre antecipando, vivendo no futuro ansioso ou vivendo preso ao passado com depressão, buscando, meu Deus, por que eu fiz isso? Não, porque passou, serviu para você chegar até aqui. O vir a ser vai ser o que você constrói no agora. E para você construir um agora, ou um futuro mais promissor, viva na presença, com o propósito alinhado com o despertar da consciência. Você vai cair, vai levantar, vai se equivocar, vai transgredir, vai fazer algumas coisas que não são tão elevadas no que você gostaria de ser, mas você começa agora a fazer esse vir a ser, né? Que é o que vocês serão, todos espíritos puros. A nossa grande fatalidade, sermos espíritos puros. Eu estou vendo aqui atrás essa árvore aqui, vai ser uma galha na minha cabeça, vai ser um alce, né? Aqui essa árvore, eu tô vendo agora. Sim. Virou um alce, deixa eu botar ele pra cá. Agora que eu tô vendo aí, ó. Uns galhos aqui, ó. Olha lá a Deise, ó. Uns galhos na minha cabeça. Ok. Pois bem. Mas dela não aparece, não, também viu, Flávia? foi um livro. Mas no Instagram tá aparecendo, O Silêncio também foi outro livro que... É o Dia Cartolha também. Muito. É o dele, né? Muito. É lindo, é lindo. Eu não li, mas vou comprar também para fininho. Eu li o Praticando o Poder do Agora. O Poder do Silêncio me leva para essa conexão desse divino, né? Dessa guiança interior. Através do silêncio você chega a Deus. Sem o silêncio não tem como a gente chegar, é mais difícil, a gente precisa silenciar. Muito Gratidão. Bom. Eu que agradeço. A gente vai te chamar através de Dulce. É sempre bom te ver, né? Te ouvir e aprender com você. Eu também aprendo muito com essa troca. Quando vocês me fazem falar de um tema desse, na minha mente estava tudo aí que eu falo para o meu pessoal da leitura. Vocês pensam que não está em algum canto, está em algum lugar. E aí você, ao repetir, ao discutir, ao ter o lugar para o fórum de debate, eu tenho esse prazer de ser um expositor espírita, eu posso usar esses espaços, essas arenas, né, que para poder falar sobre o conteúdo que eu estou aprendendo e ao mesmo tempo ir para o contraditório, ver que eu estou ainda meio fraco na compreensão daquele tema, e com vocês me trazendo retorno, feedback, eu digo, olha, isso aqui está ficando, está consolidando, ó, vamos incorporar, agora vamos viver isso. Aí é o próximo passo. Não adianta teorizar, ficar no campo da retórica, do discurso, se eu não vou para a prática. Mas o primeiro passo para você praticar é compreender, ter a vivência, né? Intelectualizar um pouco, ter as noções básicas do que é o que você está se propondo a falar e começar a viver, né? A praticar o poder do agora, o poder da despertar da consciência. Então acho que já foi o suficiente, né? Eu agradeço. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Vai ter prece de encerramento? Como é que vocês fazem? Vai ter uma prece. Então pronto. Eu vou finalizar aqui com o pessoal do Instagram. Pessoal do Instagram, um abraço para vocês. Vou finalizar por aqui e vou disponibilizar no meu canal do YouTube. Fechado aqui no Instagram.